O Senhor Deus e o Senhor Jesus, os dois senhores em Zacarias. Revelações do profeta Zacarias, a volta do Messias e o abrir de olhos dos judeus. Pela revelação dos profetas, conseguimos entender que o Senhor Jesus é o Messias enviado pelo Senhor Deus. Mas antes de Cristo, antes do Messias se fazer carne, o Espírito do Messias estava nos profetas, pois as próprias palavras dos profetas nos revelam que o Espírito do Messias estava sobre eles. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, de capítulo 1, nos diz o seguinte: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós outros era destinada, indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O livro do profeta Zacarias revela que existe dois senhores. O Espírito de Cristo, através do profeta Zacarias, anuncia a sua volta. O livro de Zacarias revela que o Senhor abrirá os olhos do povo de Israel. Veremos versículos a respeito do que foi dito. O livro de Zacarias nos mostra a firmeza do Espírito do Messias em afirmar que ele, Jesus, é o Messias de Deus. O Espírito do Messias mostra sua firmeza em afirmar que também é chamado de Senhor Deus, pois isso serve para mostrar para os judeus incrédulos que Jesus é o Messias, e isso também servirá para abrir os olhos da casa de Judá. Embora exista dois senhores, o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, os dois são um só Deus, um único Elohim, pelo Espírito. Em Zacarias de capítulo 2, dos versos 7 ao 13, nos diz o seguinte: ai, salva-te, ó Sião, que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para ele obter a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O livro do profeta Zacarias nos mostra que o Espírito de Jesus é chamado também de Senhor dos Exércitos. Quando o verso 8 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Nessa parte, o Senhor dos Exércitos é o Espírito de Cristo que fala. E quando o Senhor Jesus disse: para ele obter a glória, enviou-me às nações que vos despejaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Esse ele que enviará Cristo pela segunda vez é o Deus Pai. O Espírito de Cristo disse que aquele que tocar no povo de Israel tocará na menina do olho de Deus, pois disse do seu olho e não do meu olho. Veja que esse Senhor que está falando, ele fala do olho de um outro Senhor e não do seu olho. Mas alguém pode dizer: é apenas o profeta Zacarias falando que ele, Zacarias, foi enviado às nações. Mas não é isso que o texto diz. Embora o profeta Zacarias tivesse relatado o que foi dito no verso 8, não foi o profeta que disse isso pelo seu espírito, mas o Espírito do Messias disse isso. Zacarias não é o que será enviado às nações. E Zacarias não tem poder para fazer o que é dito no verso 9, porque o verso 9 diz: eis que agitarei a mão contra as nações, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Zacarias não tem o poder para agitar a sua mão contra as nações,
Mas o Messias, antes de se fazer carne, disse que agitará a mão contra as nações, e isso acontecerá na volta de Cristo. O texto nos revela que o Espírito do Messias falava através do profeta Zacarias. O Messias, que é chamado de Senhor, como diz no verso 8, será enviado nas nações. Será enviado às nações. E isso é a volta do Messias, pois a mão do Messias, na sua volta, se agitará contra essas nações. E eles virão a ser presa daqueles que o serviram. E por isso o Senhor Jesus disse: assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós. O texto nos revela que o povo de Israel saberá que o Senhor Jesus foi enviado pelo Senhor, Deus dos Exércitos. Observa-se que o texto de Zacarias nos revela que existe o Senhor que enviará, e revela também que existe o Senhor que será enviado às nações. Os versos de 8 ao 13 falam a respeito da volta do Rei e Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Messias continua dizendo: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Quando o Senhor Jesus diz: venho e habitarei no meio de ti, ele está falando de sua volta, pois em Zacarias de capítulo 14 é mostrado o Messias descendo dos céus para agitar a sua mão contra as nações e restaurar Jerusalém. O Espírito de Cristo diz que naquele dia, quando ele voltar, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o seu povo, como diz em Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. O texto continua dizendo que o Senhor Jesus habitará no meio da filha de Sião, e por isso eles, o povo de Israel, saberá que o Senhor Jesus, o Messias, é quem foi enviado pelo Senhor Deus. Os judeus incrédulos saberá que negaram o Messias verdadeiro. Então, o Senhor Jesus virá na sua volta para habitar no meio de Israel. Portanto, o texto está nos dizendo a respeito da volta do Rei Salvador. Várias vezes, no livro do profeta Zacarias aparecem as palavras: e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. O Espírito do Messias é quem fala isso. Embora Zacarias tivesse relatado isso em seu livro, o Espírito do Messias fala: assim saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Isso serve para mostrar que ele, o Messias, é o Senhor. Isso nos mostra que o Messias também é o Senhor, confirmando as palavras de Davi no Salmo 110, onde Davi fala de seu Senhor, que é o Cristo, se assentando à direita do Senhor Deus. Davi falou o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E por isso, o Senhor, que se assentou à direita do Senhor Deus, sairá do céu e agitará a sua mão contra as nações na sua volta. Zacarias de capítulo 2, no verso 8, também em outra tradução nos diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Existe tradução de Zacarias capítulo 2 em que o Senhor disse para ele obter a glória. Mas existe outra tradução dizendo que o Senhor disse depois da glória. Mas veja o seguinte: se o Senhor Jesus estiver falando depois da glória, isso significa que é depois da glorificação que o Senhor Jesus Cristo será enviado às nações uma segunda vez. Entretanto, se o Senhor Jesus estiver falando para Deus obter a glória, ele está falando para Deus obter a glória, mas tanto uma tradução como a outra está dizendo a respeito da volta de Jesus. Em Zacarias de capítulo 8, dos versos 1 ao 3, nos diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho os zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. O Espírito do Messias, através de Zacarias, diz que voltará para Sião e habitará no meio de Jerusalém, com todas essas palavras. Veja que, quando o Senhor Jesus disse que voltará para Sião, essa é a sua volta. E isso também está escrito em Isaías de capítulo 52, que diz que o Senhor retornará para Sião. Em Zacarias de capítulo 9, do versículo 9, diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
Eis aí vem o teu rei justo, Salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O livro de Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, está falando da primeira vinda do Filho de Deus para morrer pelos homens. Pois diz que o rei é vindo montado em um jumento. Observe que ele, Jesus, é chamado de rei, justo, salvador e humilde. Mas em Zacarias de capítulo 8, do versículo 3, o Messias está falando a respeito da sua volta para Sião. Em Zacarias de capítulo 9, do versículo 9, veja que é abordado o assunto da primeira vinda do Filho de Deus. Mas em Zacarias de capítulo 8, versículo 3, é falado a respeito da volta do Senhor Jesus. Em Zacarias de capítulo 13, dos versos 6 ao 7, nos diz o seguinte: Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Em Zacarias de capítulo 13, verso 6, fala que alguém poderia perguntar para uma pessoa, que feridas são essas nas tuas mãos? E a pessoa responderia, são as feridas com que eu fui ferido na casa de meus amigos. Quem é essa pessoa que tem as mãos feridas? Essa pessoa que tem as mãos feridas é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo, pois ele, Jesus, foi crucificado e pregado na cruz. Os pregos foram colocados nas mãos do rei. Esse texto de Zacarias está nos revelando a ressurreição do Rei da Glória. Pois o verso 7 de Zacarias 13 nos revela quem é aquele que tem as mãos feridas. Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz o seguinte: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em Mateus de capítulo 26, versículo 31 nos diz o seguinte: Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós ficareis escandalizados comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O pastor do Senhor Deus é o Senhor Jesus Cristo. Repare que, logo após do verso 7 de Zacarias capítulo 13, falar das feridas da mão de alguém que foi ferido na casa dos seus amigos, que o traíram, vem a profecia do pastor ser ferido. Em Zacarias de capítulo 9, verso 9, é mostrado a primeira vinda do Rei, do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13 de Zacarias é mostrado que esse Rei é ferido e morto, pois foi crucificado, todavia ressuscitou para mostrar as suas marcas nas mãos. Mas no capítulo 8 de Zacarias fala do retorno do Senhor Jesus para Sião. Ninguém pode retornar para um lugar onde nunca foi, e por isso o Messias irá voltar para Sião, porque já esteve em Sião. No capítulo 12 de Zacarias, fala que vão olhar para aquele a quem traspassaram. O livro de Zacarias fala da primeira vinda de Cristo para morrer pelos homens, fala da morte do Rei Jesus, fala da ressurreição do pastor Jesus, nos dá a base para dizer que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e fala do retorno de Cristo para Sião. Veja que poderoso é esse testemunho que o profeta Zacarias fala a respeito de Jesus. Porque no capítulo 13 é dito que as feridas, é dito que alguém perguntaria para o Messias sobre as feridas das mãos dele. E ele responderia que ele foi ferido na casa de seus amigos. A casa dos amigos de Jesus é Jerusalém. E se Jesus está respondendo que essas feridas, que ele foi ferido na casa de seus amigos, isso significa que ele está respondendo na sua ressurreição sobre essas feridas. E isso é profundo e revela a ressurreição do Messias. Em Zacarias de capítulo 12, do versículo 1, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala, ó Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O livro de Zacarias continua nos dando mais revelação, porquanto revela, no verso 1 de Zacarias capítulo 12, que o Senhor diz fatos que ocorreram nos dias da criação, porque os dias da criação revelam o estender do céu, o fundar da terra e a formação do espírito do homem dentro de si. Veja que o Senhor disse isso para as pessoas lembrarem dos dias da criação e do seu descanso, porque em Isaías o Senhor disse que anuncia o fim desde o princípio. Desde o princípio da fundação do mundo o Senhor anuncia o fim. O livro de Salmos diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem,
que se foi, e como a vigília da noite. Então os dias da criação apontam para os milênios. O Senhor tem que estar trabalhando por 6 milênios, mas o Senhor quer o seu descanso do 7º milênio. O Senhor quer que o seu descanso do 7º milênio venha sobre a terra, porque ele disse através de Davi sobre o seu descanso futuro. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E isso mostra que existe o descanso que virá sobre a terra no 7º milênio da criação. Aquele que ouvia a voz do Senhor, que são os mandamentos, e não endureceu o coração, estará no descanso do Senhor, que estará no 7º milênio da criação. Na continuação de Zacarias capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. O livro de Zacarias nos revela que o Senhor fará com que Jerusalém se torne um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para ajudar, durante o sítio contra Jerusalém, pois os povos cercarão Jerusalém no dia da volta de Cristo. Em Zacarias de capítulo 14 nos diz o seguinte: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos, Jerusalém, se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas. E as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. O profeta Zacarias nos diz que no dia do Senhor, o Senhor ajuntará todas as nações para lutar contra Jerusalém. A cidade de Jerusalém será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres serão estrupadas. E metade da cidade sairá para a prisão, porém o restante do povo de Israel não será expulso de Jerusalém. Jerusalém será punida por causa que negaram o Messias verdadeiro. Na continuação de Zacarias capítulo 12, versículo 13, nos diz o seguinte: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. O Senhor diz que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a erguerem se ferirão, e contra ela, Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. E isso é mostrado em Zacarias de capítulo 14, como eu falei. Em Zacarias de capítulo 12, versículo 4 nos diz o seguinte: Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura aos que montam os cavalos. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os povos, a todos os cavalos dos povos. O Senhor irá ferir de espanto todos os cavalos dos inimigos e de loucura os inimigos. Mas o Senhor disse que abrirá os olhos da casa de Judá. Judá entenderá a vontade do Senhor e compreenderá que Jesus é o Messias. O Senhor continua dizendo que ferirá de cegueira os cavalos, que são as forças dos povos. E Zacarias continua revelando o seguinte: Então os chefes de Judá pensarão assim: Os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez, no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor, por intermédio de Zacarias, diz que os chefes de Judá irão contra os povos que estiverem ao redor deles no dia do Senhor, que é o dia em que o Messias vai voltar. O texto nos diz que Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Portanto, Jerusalém tem que permanecer na sua cidade mesmo. E por isso Jerusalém será chamada de trono do Senhor, como diz Zacarias, ou melhor também dizendo, como dizem Jeremias, em Zacarias, em Ezequiel e em Isaías e nos profetas. Em Zacarias de capítulo 12, dos versos 7 ao 9, diz o seguinte: O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O livro de Zacarias nos diz que terá que haver pessoas restantes do povo de Israel para entrarem no reino do Messias, porque o texto diz que o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia, no dia da volta de Cristo, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles.
O Senhor, na sua volta, procurará destruir todas as nações que irão contra Jerusalém, como diz em Zacarias capítulo 14. Em Zacarias capítulo 12, continua dizendo o seguinte: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito, o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o espanto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Mexido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as demais famílias, cada família à parte, e as suas mulheres à parte. O Senhor diz que, no dia em que Cristo voltar, sobre os da casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, será derramado o espírito de graça e de súplicas. Veja aqui, o espírito do Senhor será derramado sobre tais pessoas. O texto continua dizendo que os mesmos olharão para aquele a quem traspassaram, e eles se lamentarão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Aquele que foi traspassado é o Messias, pois os da casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, nesta parte, estão vendo o retorno do Messias, a volta do Rei da Glória. Eles estarão chorando porque eles, tendo rejeitado o Messias, o Senhor terá misericórdia deles, porque mesmo eles tendo rejeitado o Messias por muito tempo, o Senhor terá misericórdia deles, do remanescente que estará na terra de Jerusalém, porque é necessário que reste o remanescente do povo de Israel, do Israel segundo a carne, para que eles entrem no reino do Messias, como diz o profeta Ezequiel do capítulo 40 ao 48. O Senhor terá misericórdia deles, pois o Senhor dará o poder para alguns deles devorarem as nações ao redor, como vimos em Zacarias capítulo 12. Isso nos mostra que haverá famílias do povo de Israel que permanecerão vivas na volta do rei. O capítulo 2 de Zacarias prova que Jesus é o Messias, pois diz que alguém foi traspassado, porquanto Jesus, na sua primeira vinda, foi traspassado na cruz. Mas o Messias, quando voltar, será visto pelo povo de Israel, e por isso o povo de Israel verá aquele que foi traspassado. Em Zacarias capítulo 14 diz o seguinte: eis que veio o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão do meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Mas o restante do povo da cidade não será expulso. Observa-se que haverá um ajuntamento de todas as nações para lutarem contra Jerusalém, mas o restante do povo terá que permanecer vivo, pois terá que haver pessoas vivas para olharem para aquele a quem foi traspassado. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Zacarias, capítulo 13, versículo 3 ao 5. O profeta Zacarias diz que o Senhor Jesus é o Deus dele, pois o Senhor, que é chamado de Deus, virá com todos os seus santos. E esse que vem é o Messias, pois em Zacarias capítulo 8, o Senhor diz que voltará para Sião. Em Zacarias capítulo 12, diz que olharão para aquele a quem traspassaram. Em Zacarias capítulo 2, diz que o Senhor agitará e virá contra todas as nações, porque aquele que tocar no povo de Israel tocará na menina do olho de Deus, o Pai. Em Zacarias capítulo 14, versículo 9, continua dizendo: o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Em Zacarias é revelado que esse Senhor, que será rei sobre toda a terra, é o Messias, o Deus do profeta Zacarias, e quem disse que voltará para Sião e que foi traspassado na cruz. Versículo 16 diz o seguinte: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos.
A festa dos tabernáculos acontecerá no 7º milênio, onde o reino do Messias estará estabelecido. Todas as nações que restarem, que irão vir contra Jerusalém no dia do Senhor, terão que subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. A festa dos tabernáculos está ligada ao 7º milênio, e isso o Senhor revelou através dos seus tempos determinados no livro da lei. Meus irmãos, esse é o testemunho a respeito do Messias que o profeta Zacarias nos dá. Existem muitas coisas que o profeta Zacarias nos diz a respeito do Messias, mas estes é alguns dos testemunhos que está neste estudo para vocês, meus irmãos. Mas, infelizmente, muitos judeus negam isto. E, lamentavelmente, continuarão negando até que o Rei Jesus venha e agite sua mão contra as nações e estabeleça o seu reino eterno sobre toda a terra. E ele reinará desde Jerusalém até as últimas terras do mundo, e ele anunciará paz às nações, como diz no próprio livro do profeta Zacarias. Jesus Cristo, ele reinará em Jerusalém. O templo de Ezequiel estará naquele tempo, e aqueles do povo da terra que entrarem pela porta do norte sairão pela porta do sul, e os que entrarem pela porta do sul do templo sairão pela porta do norte, não tornarão a voltar pelas mesmas portas que entraram, porque eles virão e adorarão o Rei. E nesse adorar o Rei, que é Jesus, as nações se conhecerão. A Assíria conhecerá o Egito conhecerá a Síria, e Israel será o terceiro, com os egípcios e com os assírios. O Senhor naquele dia será exaltado, e será glorificado pelas nações. E isso é bênção da parte de Deus. Embora essas nações que restarem não serão transformadas em mortais, elas se conhecerão e terão o Espírito do Senhor e aprenderão a palavra de Deus no 7º milênio da criação, no reinado do Messias sobre a terra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.